Olha só, gente, agora um assunto aí que as pessoas estão falando bastante, que é o envelhecimento da pele. Isso ocorre de forma progressiva, né? Com maior intensidade após os 30 anos. Também está associado a diversos fatores, mas quais os procedimentos é indicado conforme cada idade? Esse é o nosso assunto dessa tarde aqui com a especialista em harmonização facial, Marciele Lorizete. Ela está aqui e vai tirar nossas dúvidas e, é claro, as dúvidas de vocês em casa também. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda à nossa Ver Mais novamente aí para falar um assunto que está na moda, mas que as pessoas precisam se cuidar muito, né? Que a moda sempre teve, né? Mas, tipo assim, que as pessoas estão falando bastante. Eu queria que você começasse falando para a gente, explicando também, né? Sobre como acontece o envelhecimento. Porque as pessoas estão achando que agora estão se envelhecendo jovens. Gente, não estão, não, né? Tudo bem? Mauro, obrigada pelo convite. Falasse um assunto que eu amo, né? Sou apaixonada pelo assunto da harmonização facial. Então, assim, o envelhecimento é natural. Todo mundo envelhece, né? Mas ao contrário do que as pessoas pensam, o envelhecimento não é na pele, né? O envelhecimento é bem mais para dentro. Então, ele começa tanto com uma reabsorção óssea, frouxidão da musculatura, dos ligamentos e também um deslizamento da gordura. Então, assim, são várias camadas da pele que a gente vai envelhecendo e não só a pele em si. Não, e o que é importante também a gente falar, né, para você explicar o que pode contribuir para acelerar, então, esse processo de envelhecimento. Porque a gente sabe que o sol faz mal, não ingerir líquido também, isso, né? O que mais que pode contribuir para isso? Com certeza, o estilo de vida é o fator principal, né? Até certa idade, até uns 20 anos, a genética ela é predominante. Depois disso, o estilo de vida é o fator principal. Então, aquelas coisas bem clichês, né? Sol, ingerir bastante líquido, alimentação saudável, atividade física, também... Frutas também, né? As pessoas falam que tem algumas frutas que ajudam também, né? Sim, tudo ajuda, né? De forma muito natural. Tem gente que vai mais para essa linha natural e usa óleos, usa, né, frutas, enfim, tudo isso. Mas usar sempre um procedimento específico para a sua pele é bem importante, né? E começar cedo. É sempre importante essa prevenção e começar cedo. Depois acaba sendo muito mais, você despende de muito mais tempo e de muito mais gastos também, depois quando já está o envelhecimento já mais avançado. E quais que são os sinais, então, que denunciam o envelhecimento? Que as pessoas têm que ficar atentas e falar, opa, agora é a hora de procurar, de repente, um tratamento, ou fazer uma harmonização, ou usar algum outro produto. Mauro, a gente tem o que a gente chama de 7 quedas do envelhecimento. Então, ela começa assim no terço superior, ela começa a incomodar essa regiãozinha da pálpebra, né? A sobrancelha começa cai, a cair um pouquinho. A pálpebra cai, a pálpebra inferior cai, formando as olheiras. Então, é aí que as pessoas, primeiro, elas procuram ajuda. Quando começa a formar essas olheiras, é o primeiro sinal de envelhecimento que elas procuram ajuda. Depois disso, começa a formação do bigodinho chinês, que incomoda muito. É um deslizamento dessa região da bochecha do rosto, acaba formando o bigodinho chinês. Depois ainda tem a formação aqui, ó, de linha de marionete, bulldog, que as pessoas falam, falta do contorno da face e a pontinha do nariz também cai, Mauro, tudo cai. A orelha, gente, tudo começa a incomodar. Tudo começa. Mas o que mais incomoda as pessoas nesse processo de envelhecimento? Que elas vão no consultório e falam, doutora Marciele, isso me incomoda, isso aqui não tá legal. O que é o mais procurado? O primeiro passo para elas procurarem é a região do bigodinho chinês e da região da olheira. Então, é o primeiro passo que elas levam ela a procurar ajuda. Mas depois, sim, quando está mais avançado, questão de manchas da pele, né? A qualidade da elasticidade da pele e também essa falta de contorno incomoda muito as pessoas. E depois, mais para frente, pescoço é uma região que o pessoal se incomoda bastante. Que é mais difícil disfarçar ainda, né? O pescoço, acho que as mãos é o que mais entregam também. Por isso que é importante até a gente alertar as pessoas que estão em casa, cuidar mais dessas partes também, que às vezes eles acabam se preocupando mais com o rosto e vão deixando esses de lado, Os pacientes, né? eu sempre dou uma dica muito legal, que é na hora de passar o filtro solar, eles passam no rosto e esquecem do pescoço e das mãos. Então, eu sempre falo, coloca o filtro solar nas mãos, passa no rosto e depois já esfrega, daí não tem como esquecer. Super legal. Já está preparado para o sol também. E quais que são os tratamentos agora para envelhecimento mais atuais que as pessoas estão usando ou procurando e que você está vendo que está dando resultado legal? Hoje em dia está muito legal, porque a medicina está muito focada em procedimentos mais preventivos, né? Focado não em procedimentos mais invasivos. Então, esses procedimentos como toxina, preenchimento, bioestimuladores estão muito em alta. Por quê? Porque, na verdade, eles vão trazer um resultado mais natural, mais gradual, mais demorado, sim, do que uma cirurgia plástica, porém mais natural.
Cirurgia plástica, qual que é o problema? O pessoal chega muito com medo de fazer cirurgia plástica porque é uma transformação muito radical. Então, elas veem, né, a amiga que fez, alguém que fez que não ficou muito legal, elas têm muito medo de acontecer isso com elas. Então, na contramão, os procedimentos menos invasivos, eles vão formar de forma mais natural, rejuvenescer essas pessoas, né? Então, é muito legal esses procedimentos porque eles são... menos invasivos. E acho que até a recuperação é mais rápida, sim. O resultado é mais rápido também do que uma cirurgia plástica, de uma cirurgia plástica, de um lifting facial, é muito desagradável, né? Então, os pacientes tentam fugir um pouquinho disso. Você está falando bastante em pacientes, né? Então, agora eu quero que você fale para mim um pouquinho se existem muitas diferenças aí nesses tratamentos para os homens ou para as mulheres, porque os homens estão se cuidando bastante agora também e estão perdendo até o medo do consultório, né? Assim, nos procedimentos de rejuvenescimento e prevenção, não tem diferença nos tratamentos. Então, os homens e as mulheres vão fazer os mesmos procedimentos, mas a técnica em si é diferente. Então, para homens, os homens têm o rosto mais angulado, né, mais quadrado, mulher é mais delicada. Então, quando a gente vai fazer uma técnica de preenchimento ou mesmo um simples botox, é diferente para homem e mulher. E assim, Marcele, sobre os tratamentos para cada faixa etária, qual que é indicado aí entre os 20 e os 35 anos? Nessa idade as pessoas já estão procurando também, já estão preocupadas com isso? Já. Ainda bem estão, né? Ainda bem que estão procurando. Se preocupando antes, né? Prevenção. Isso, igual eu comentei. Quando começa mais cedo, a gente faz menos tratamentos, né? Então, é mais natural e gasta-se menos também, né? Por volta dos 20 aos 35 anos, a gente vai focar mais no que a pessoa precisa. Então, em relação a preenchimentos, se a pessoa tem uma boca muito fina, vai preencher a boca, né? Tem necessidade, uma boca sempre rejuvenesce, né? Principalmente uma mulher rejuvenesce bastante. Tem uma falta de queixo, vai preencher o queixo. Então, são tratamentos mais focais. E assim, a toxina botulínica, que é o Botox, é essencial para todo mundo, porque ele vai relaxar a musculatura e vai fazer uma prevenção muito legal, assim, para não envelhecer antes, né? E o Botox também, a gente não estava falando só na parte de estética, né? Ele está tendo várias utilidades também, que os estudos estão mostrando aí também, né? Com certeza. A gente usa tanto para tratamentos estéticos, mas tratamentos funcionais também, né? Bruxismo, dor de cabeça, suor também. Não, é um milagroso, gente, é milagroso. Agora, já entre os 35 e os 45, quais que são os tratamentos, assim, que as pessoas... A gente sempre vai continuar com os tratamentos, nunca vai abandonar os tratamentos que a gente começou. Então, continua com toxina botulínica, continua com alguns preenchimentos, mas nessa fase é quando já começa a incomodar a região dos olhos, região de bulldoguinho. Então, os pacientes precisam repor esse volume que foi perdido, né? Então, ocorre todo um deslizamento da gordura superficial que ela dá sustentação. Então, a gente precisa repor isso, principalmente com preenchedores e sim, aí entra os bioestimuladores, né? Que eles são essenciais para estimular a produção de colágeno. Por volta ali dos 25 anos, a gente meio que para a produção. Isso, é só queda daí do colágeno. Então, a gente precisa repor. Eu sempre falo para a mulher que é muito importante, antes de entrar na menopausa, ela focar muito nessa parte de repor o colágeno perdido, porque a hora que ela entra na menopausa é um baque muito grande para a mulher. Então, a gente precisa já começar nessa faixa etária ali dos 35 anos, já iniciar. Tá, isso a gente já começou lá tratando nos 20, 35, dos 35 aos 45. Quando chega nos 45 para frente ali, é continuar com esses tratamentos com cada quanto tempo ou só manter? Como que vai funcionar dali para frente? Porque já está chegando na minha idade. Se a pessoa começou cedo, ela vai manter e ela vai sim diminuir o intervalo, né, entre os tratamentos. Então, os bioestimuladores, ela faz sim um início de tratamento um pouquinho mais agressivo e depois ela vai manter todo ano, ela vai mantendo, né, com bioestimuladores. Toxina botulínica a cada 5 meses, né, em média a gente tem que fazer uma aplicação desde cedo e os preenchedores daí vai muito em relação a cada paciente, né, o que ele precisa, o que ele quer. O teu organismo também, teu metabolismo, né, cada um degrada de uma forma diferente. Então, assim, mas em média todo ano a gente precisa refazer. E assim, a partir dos 50 anos, tem que ter algum cuidado extra, tal? Ou se fez todo esse acompanhamento, porque a gente fala que é importante, né? Você fazer esse acompanhamento e ter esse cuidado. Tem que ter algum cuidado especial a partir dos 50?
Mauro, continuar, né? Eu vejo muitas pessoas, elas chegam no consultório nessa idade e aí elas se assustam um pouquinho, né? Porque é muita coisa para fazer. Quando chega com 50 anos e nunca fez nada. Já tem muita ruga que está aparente, né? Não é só durante o movimento, já tem muita queda facial. Então, assim, quando chega nessa idade, sim, o tratamento é bem complexo. Mas quando você começou... Que já acaba quase indo para a cirurgia, né? Por isso que é importante começar cedo. A indicação é cirúrgica, mas muitas pessoas, elas têm medo. Então, elas chegam no consultório e falam, não quero fazer milagre cirurgia. Ali a hora. Então, demora-se muito tempo para conseguir uma melhora boa. Mas, assim, tem como, sempre tem como, né? Sempre tem como melhorar. E a gente sempre fala, né, que é importante você procurar um especialista confiável, porque tem produtos, a gente vê tantas matérias aí, né? Então, tem que ter esse cuidado especial. Mas também é preciso cuidar para não exagerar nos procedimentos, né? E como que deve ser, então, esse cuidado? Porque a gente vê que, às vezes, as pessoas exageram. Porque muitas pessoas devem chegar lá no teu consultório e falar, eu quero assim. Mas assim não é legal, de repente, para você. Então, de repente, você tem que chegar e falar, gente, ó, vamos conversar assim e tal. E ter um jeitinho de falar também, né? Com certeza. Acho que procurar um profissional de confiança é muito importante. Eu sempre brinco que eu barro muitos pacientes no consultório, né? Principalmente pacientes que gostam de preenchimento labial, elas querem sempre exagerar um pouquinho. E aí a gente barra um pouquinho, ó, tá precisando cuidar um pouquinho mais nessa outra parte, a olheira tá um pouquinho marcada, vamos cuidar aqui. Eu sempre falo que nunca uma coisa precisa se sobressair, né? Não é só uma boca, Destaque. É uma face como... Isso, é uma face como um todo, né? Então, acho que um profissional de confiança é sempre importante, assim, é o mais importante. Não, e o nome já diz tudo, né? Harmonização facial. Isso. Então, uma harmonização tem que combinar o queixo com o lábio, a olheira, de repente, tal. Não é só as mulheres se preocupam bastante, é com o lábio. Isso. E mesmo assim, a hora que você faz, você fica com um bocão, mas depois existe um pouquinho, tem tudo isso. E o jeito de você falar, porque como você falou, às vezes o paciente acaba se assustando também, né? Sim, com Mas certeza. o legal é isso, gente. Mas, ó, sempre dá certo. Mas o importante, como a Marcela explicou pra gente, é começar cedo também, porque a gente fala que é prevenção. É você começar, mas aos 25 anos, botox, 20 anos... É uma prevenção, é um cuidado, né? Com certeza. Tem pacientes muito jovens, com 25 anos, eles até antes, tá, Mauro? Até antes eles começam a fazer, porque eles têm uma musculatura muito forte. Então, se eles têm uma musculatura muito forte, eles vão ficar, principalmente com a região da testa, a região ao redor dos olhos, marcados. E aí não tem o que fazer. Depois que já está marcado, para esticar aquela pele ali, precisa de mais tratamentos, associação de mais tratamentos. E você sabe, mais tratamento é mais custo. Então, é melhor começar antes, né, com um profissional responsável, do jeito que você quer, explicando. Mas agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você desse uma dica aí para os homens e as mulheres, né, que estão assistindo a gente aí também. Os homens estão se cuidando bastante também para prevenção e cuidar da hora certa, assim, de dar aquele start e falar, opa, acho que dá para fazer, dá para dar uma melhorada. A gente é lindo, né? Mas é para ajudar um pouquinho também, né? Assim, a dica é não tenha medo. Não tenha medo de procurar, né? Procure sempre 2, 3 profissionais. Se você não confiou muito no que aquele profissional te falou, procure outro, uma segunda opinião. Mas sempre procure uma ajuda. No primeiro sinal que te incomodar, não deixe aquilo aumentar, né? Senão, com certeza vai chegar com 50 anos, o rostinho vai estar, que a gente fala de derretido, né? A pessoa fala, mais o rosto trabalho tá derretido. ainda. Isso, e aí os procedimentos são mais invasivos e acabam tendo um pós-operatório mais chato, né? Então, a dica é não tenham medo, procurem ajuda, e procedimentos hoje em dia estão bem tranquilos, né? Não tem nada de muita dor, né? O pessoal tem muito medo de dor, mas hoje em dia a gente tem tantas técnicas que evitam, né, de ter dor, então não tenham medo de procurar a ajuda de um profissional. E esses procedimentos também, gente, é tudo com anestesia, tal, tem toda uma preparação, não vai sentir dor nenhuma, é só procurar um profissional legal que você vai ver, vai sair lindo ou linda também. Marcele, muito obrigado pelas dicas de hoje, venha mais vezes aqui. Agradeço, tá bom? Mauro, muito obrigada. E se você aí de casa também tem mais dúvida, quer saber sobre a harmonização facial, vou deixar o Insta aqui também, você pode entrar em contato ou mande sua pauta pra gente, a gente convida a Marcele novamente para vir aqui tirar nossas dúvidas. Gratidão, bom retorno para o consultório. Obrigada, muito obrigada.